A adolescência é uma das fases em que a gente mais se descobre enquanto ser humano. A gente começa a se importar sobre como os outros olham pra gente, a gente começa a ter sonhos, a gente começa a ver que às vezes a vida não era tão fácil quando a gente era criança. E a verdade é que se a gente for menor de 18 anos e a gente aplicar algumas coisas, tiver alguns hábitos ou então entender alguns conceitos, todo o resto da nossa vida vai ser muito mais fácil. Então nesse vídeo eu vou te falar 12 conselhos que eu gostaria que tivessem sido passados para mim quando eu era adolescente e que você, hoje menor de 18 anos, ou então você que é pai e quer aprender quais são princípios ou ensinamentos que você pode passar para os seus filhos que estão nessa idade, poderiam se beneficiar. Primeiro ensinamento: dinheiro é proporcional ao valor que a gente agrega ao mundo, não proporcional ao nosso esforço. A gente pode fazer muito esforço em alguma coisa e não ser remunerado simplesmente porque a gente teve longas horas de trabalho. O mercado, ele precifica o resultado do nosso trabalho com base na quantidade de pessoas que têm um problema e com base no tamanho do problema que a gente resolve para esse mercado. Então, aplica o seu esforço em coisas que de fato são valorizadas. Por exemplo, muitas pessoas podem limpar o chão ou então lavar a louça, mas poucas pessoas podem consertar cérebros ou então criar negócios que impactam milhares ou milhões de pessoas. Não quer dizer que essas atividades são mais ou menos dignas umas das outras, mas as diferenças de remuneração que elas entregam para aqueles que as exercem diz respeito a uma questão nada mais que concorrencial do livre mercado. Escassez associada de alta demanda tem muito valor, enquanto abundância associada a pouca demanda não tem tanto valor. Então, se você tem menos de 18 anos, não busque encontrar um propósito ou então escolher uma única coisa pela qual você vai se desenvolver para você perseguir esse caminho pelo resto da vida. Busque desenvolver um coquetel de habilidades que são valorizadas pelo mercado e que dificilmente inteligências artificiais ou inovações tecnológicas vão roubar da gente. E aqui eu tô falando de comunicação, de vendas, de soft skills, como interações interpessoais. Entende que quanto mais cedo a gente aprende essa regra, mais cedo a gente aprende a ganhar dinheiro e mais rápido a gente pode viver a vida nos nossos próprios termos, independentemente dos termos que terceiros dizem que a vida deve ser vivida. E se lembra que não tem nada de errado em você querer começar a ganhar dinheiro cedo. Se lembra que você ganhar dinheiro é só a consequência do valor que você agrega para o mercado. Então, quanto mais cedo você enriquece, quer dizer que mais cedo você foi capaz de conseguir gerar valor para a sociedade e mais cedo com isso você tem liberdade. Então, sim, entenda que todo mundo tem o seu tempo, não é porque tem muitas pessoas que ficam milionárias com menos de 18 que essa tem que ser a sua realidade, mas também, se esse não é o seu caso, não usa o fato de você não ter chegado lá ainda como uma desculpa de que você já não é mais tão novo ou que você pode procrastinar, porque a verdade é que você ainda tem todo o tempo do mundo. Segundo, trate a todos bem. A gente nunca sabe como a experiência que a gente vive com outro ser humano vai impactar no nosso futuro. Eu aprendi isso por conta de uma história que o meu pai me trouxe quando ele ainda estava vivo, em que, quando ele estava na escola, ele era uma pessoa muito inteligente, muito dedicada, e ele tinha um amigo dele que não era nada disso. Na verdade, era o completo oposto, mas era um grande amigo do meu pai ainda assim. E meu pai ajudou ele a conseguir tirar boas notas, a aprender a matéria e realmente passar de ano e completar o ensino médio. E, eventualmente, meu pai e ele seguiram caminhos separados. O meu pai, ele foi se tornar um engenheiro, foi contratado pelo metrô, mas quando o metrô foi privatizado, o meu pai foi demitido. E como a gente faz normalmente quando a gente quer o conselho de um amigo, meu pai foi falar com esse antigo amigo dele, que eles mantiveram contato, que ele tinha ido empreender. E ao empreender, ele foi um dos fundadores de uma marca de roupas chamada de Elos Jeans, na época, hoje conhecido como Elos, que tem vários shoppings. E esse amigo do meu pai não só quis dar bons conselhos para meu pai, como também literalmente o empregou, porque ele disse: Eugênio, eu acho inconcebível uma pessoa tão qualificada e tão dedicada quanto você ficar desempregada. Por que você não vem trabalhar comigo? Então, durante alguns anos da minha vida, a rotina do meu pai era pegar um avião, passar a semana em São Paulo e voltar no final de semana para conseguir ficar com seu filho e com a sua esposa. Uma oportunidade essa que ele teve, única e exclusivamente, porque lá atrás o meu pai foi tratar um amigo que aparentemente não tinha muito que agregar para ele, que não ia bem na escola, tudo pelo fato dele ter o tratado bem. E quando eu falo trate a todos bem, eu digo todos mesmo. Até aqueles que discordam de você. A gente precisa ser a diferença que a gente quer no mundo. Então, seja tolerante a ouvir opiniões adversas, agradeça o insight e decida se você quer absorver essa opinião divergente e começar a acatá-la ou se você vai seguir com as suas próprias convicções. Terceiro, mostra que você está disposto a dar conta do trabalho. Pensa comigo, de nada adianta você simplesmente tratar a todos bem se as pessoas que você trata bem, elas não confiam que você é uma pessoa disciplinada
determinada, esforçada, que está disposta a dar conta do que quer que caia sobre a sua mão. E como que você mostra que você é capaz de dar conta do trabalho? Faça mais do que lhe é pedido e não só aquilo que é esperado. Porque a consequência de você fazer mais do que é pedido é que eventualmente você começa a ganhar mais do que aquilo que você trabalha. Mas não seja afobado em querer fazer um monte de coisa porque você vai estar fazendo mais do que lhe foi pedido, mas o que lhe foi pedido de fato você não está entregando com excelência ou dentro do prazo. Então sim, faça o over delivery, faça mais as coisas, mas sempre garanta que o que já é seu compromisso, que você vai fazer da melhor forma. Então chega cedo, não se atrasa, aprende a dizer não. E isso significa aprende a dizer não para saída com os amigos, aprende a dizer não para relacionamentos tóxicos, aprende a dizer não para oportunidades de negócios que você não tem muita confiança de que pode prosperar. Porque pessoas dizem sim para todas essas coisas, para saída com os amigos que elas sabem que deveriam estar na verdade em casa estudando, então para relacionamentos que sabem que não vai dar em nenhum lugar, ou então para negócios que elas não fazem ideia do que estão fazendo. E naturalmente isso tudo vem por água abaixo depois de um tempo. Não se preocupa em dizer não, porque a consequência de você dizer não é que as pessoas elas de fato começam a te respeitar, porque seus amigos eles entendem a luta, entendem o esforço de você estar querendo construir algo grandioso para si. E se os seus amigos não veem isso, porque você está dizendo não e eles na verdade acham que você é um cara que, putz, que pessoa chata, diz não para tudo, então talvez eles não sejam seus amigos para começar, porque essas pessoas que dizem sim para tudo, elas não vão conseguir focar em nada. Quarto, isso meu pai sempre falava para mim, seja humilde. A gente não é melhor do que ninguém. Se você analisar os fatos brutos da realidade, você é simplesmente uma coleção de átomos que têm moléculas que formam células e que juntos compõem órgãos com reações químicas e biológicas que fazem você ser quem você, assim como outros 8 bilhões de seres humanos nessa Terra. Por mais que nós, seres humanos, possamos divergir em opiniões políticas, em cor de pele, em sonhos, em etnia, em cultura, em gênero, em idiomas, os nossos corações batem como um só. A gente não é melhor intrinsecamente do que ninguém. Então, nunca viva assumindo uma postura de superioridade em relação a outro ser humano, independentemente do quanto conhecimento ela tem. Então, escuta. Quanto mais você cresce, mais humilde você tem que ser. Para cada um degrau de sucesso que você sobe, você tem que subir outros 2 de humildade. E detalhe, o seu humilde eu não quero dizer deixe de comprar as roupas legais ou então os carros ou as coisas luxuosas que você quer. Só cuidado para você não usar isso como uma ferramenta para mostrar que você é melhor do que outras pessoas, para jogar na cara de dizer porque eu tenho, você não tem, então eu sou melhor do que você. Você pode ter tudo o que você quiser e eu sinceramente torço para que todos os seus sonhos sejam realizados, mas jamais use os seus sonhos como um troféu que você vai esfregar na cara dos outros para dizer que você é melhor do que elas. Quem é humilde de verdade não precisa se autopromover, dizer que eu sou muito bom, ou que eu sou tudo isso, ou que eu. Quem fica falando muito eu, por definição, é arrogante, não é humilde. As pessoas que são humildes mostram que elas realmente são por meio dos seus atos, não por meio das suas palavras. Número 5. Questione tudo e busque sempre embasar as suas opiniões com lógica. Pensa comigo, você tem consciência. Como é que você sabe disso? Porque você é capaz de perceber coisas à sua volta. O ato de você conseguir perceber coisas à sua volta mostra que não só você tem consciência, como que você existe. Porque para que você tenha consciência, é preciso que você seja. E se você entender que para você ter tirado essa conclusão você precisou de lógica, você pode continuar desdobrando várias outras conclusões a partir disso, como por exemplo, o que diferencia o ser humano de qualquer outro animal é que nós somos capazes de aplicar a razão e nos desenvolver. Uma árvore ela só pode ser uma árvore. Um cachorro ele pode até aprender alguns truques, mas ele não vai ser mais que um cachorro. Um ser humano ele pode criar arranha-céus, foguetes, ele pode mudar o mundo, ele pode ser quem ele quiser. O fruto de todo o progresso e desenvolvimento humano surgiu por meio do esforço conjunto e deliberado de gente que se dispôs a aplicar o seu raciocínio lógico ao desenvolvimento da humanidade. A razão move o mundo. E a natureza não aceita conclusões precipitadas. E se você estiver numa ilha deserta e simplesmente ficar rezando para Deus te tirar de lá, então dificilmente vai acontecer alguma coisa. Por outro lado, se você levantar, buscar algumas ferramentas para montar uma jangada, então talvez você tenha alguma chance de sair. Por isso, todas as verdades que são tidas como senso comum ou dadas na sua sociedade, na sua comunidade, no seu meio, se questione se você concorda com elas e busca ir na causa primária do porquê aquilo é o que é. E se você discordar, tudo bem. Tenha suas próprias opiniões sobre o mundo, mas nunca tenha algo que você acredita como algo que você não possa explicar. Ah, Breno, mas eu sou uma pessoa de fé. Tudo bem, contanto que a sua fé não entre em choque com a razão, então você pode continuar tendo a sua fé. Ainda mais se você é uma pessoa religiosa, ou então se você é uma pessoa com religiosidade, talvez uma forma de olhar seja que Deus quer que a humanidade acabe se desenvolvendo. E para você poder contribuir com o desenvolvimento da humanidade, você precisa se desenvolver cada vez mais enquanto ser humano, buscando cada vez mais a razão.
porque o fato do ser humano às vezes ignorar as leis do universo não vão fazer com que elas deixem de existir. Por outro lado, ao tentar desvendá-las e você acreditar em Deus, pode ser simplesmente que, ao aplicar a sua razão para desvendar os mistérios do universo, você esteja justamente se aproximando dele. Sexto, nunca culpe ninguém pelos seus resultados. Ninguém deve nada a você e você também não deve nada a ninguém. Então, se as coisas não aconteceram como você esperava, não foi por conta da economia, não foi por conta do governo, não foi por conta de terceiros. É lógico que a gente fica muito tentado a querer apontar o dedo e dizer: ah, minha vida tá ruim por causa disso, mas isso não te ajuda nada, porque se você foca naquilo que tá fora do seu controle, não tem nada que você possa fazer. Mas se você limita o seu foco naquilo que tá dentro do seu controle, então você reivindica o poder para mudar uma situação que você não gosta. Então assuma responsabilidade. Se a sua vida não tá do jeito que você queria, então entende que você precisa aprender coisas que você não sabe. Ao invés de reclamar, simplesmente senta a bunda e dá conta do trabalho. Sétimo, sua palavra é lei. Olha, confiança é a base para o funcionamento da sociedade. O ato de o ser humano poder realizar pensamento abstrato e imaginar coisas fez com que ele confiasse em dinheiro, fez com que ele confiasse em justiça, fez com que ele confiasse em contratos, em empresas, todas essas coisas que não existem de forma concreta. Sim, tudo bem, você pode sentir dinheiro na sua mão ou então um pedaço de papel com um contrato, mas dinheiro ou contrato só tem valor porque o ser humano acredita, ele confia que tem valor. O valor ele não está intrínseco ao objeto. Ele é intrínseco à percepção imaginária do homem a respeito do valor que ele atribui àquele objeto. Então, confiança é um dos princípios básicos que fazem a gente poder conviver em humanidade. Portanto, não abra margem para que a sua confiança seja quebrada. Sua palavra é a sua reputação. Então, chega na hora. Entrega as coisas dentro do prazo combinado. E entrega as coisas na qualidade combinada também, se não mais. 8. Risco e retorno andam de mãos dadas. Olha, se a gente quer seguir o caminho que todos os outros já seguiram, então, via de regra, a gente não vai conseguir nenhum resultado a mais do que todos esses outros já tiveram. O resultado está claro já. O que significa que se a gente quiser mais, seja financeiramente, seja no relacionamento, seja na saúde, a gente precisa fazer outras coisas que poucas pessoas fizeram, o que está associado a risco. Quando eu tranquei a faculdade, por exemplo, eu sabia que aquilo não era o caminho padrão. Eu estava numa universidade excelente, uma universidade pública chamada FRJ, fazendo engenharia de produção, e decidi trancar para focar no meu negócio. No primeiro momento, a rejeição da família, de vários amigos, e o simples fato de não ter mais ninguém me empurrando para frente, além de eu, porque a maior parte das outras pessoas estavam, na verdade, me puxando para baixo, foi o que justamente fez com que hoje eu pudesse ter tido o privilégio de realizar a maior parte dos sonhos que naquela época eu tinha no meu quadro de sonhos. E o que eu vou te falar agora é quase que um 8.1, por assim dizer, porque às vezes os riscos que a gente acha que a gente vai tomar não são riscos. No meu caso, eu não escolhi isso. Eu tive a sorte de nascer numa família bem estruturada, que por mais que eu não concordasse com o caminho que eu decidi seguir, não ia me expulsar de casa, não ia tirar comida da minha mesa, a cama onde eu dormia, o teto que eu morava. E por isso eu tinha um palco lindo para, na minha juventude, ter um foco absoluto para construir algo do zero. Então, se essa é a sua realidade e você tem menos de 18 anos, reconheça os privilégios que te foram concedidos, entende que você está no melhor momento da sua vida para arriscar e que sem risco você não vai ter retorno. Você quer se dar bem nos negócios? Você precisa correr o risco de quebrar. Você quer se dar bem com mulheres? Você vai ter que correr o risco de ser rejeitado várias vezes. Você quer ser um bom palestrante? Você vai ter que correr o risco das pessoas dormirem enquanto você fala porque você ainda não pegou o jeito de como fazer isso. Número 9. A vida tem 3 vertentes: dinheiro, saúde e relacionamento. O que significa que você precisa fazer o máximo de si para, enquanto ser humano, se desenvolver em cada uma dessas áreas da melhor forma possível. Você precisa dominar o jogo do dinheiro, que significa você tem que ganhar mais do que o que você gasta para investir com consistência todos os meses comprando ativos. Entende que remuneração não necessariamente só é o dinheiro que você ganha, mas também é o conhecimento que você recebe. Então, você está disposto a trabalhar ganhando muito pouco ou então trabalhando de graça? Se você está aprendendo muita coisa com isso, de forma que no futuro esse conhecimento pode ser convertido de volta em dinheiro. Você precisa aprender como ter boas relações interpessoais, como falar com as outras pessoas, como fazê-las gostarem de você, como você deve se portar para que elas te percebam como pessoa que tem confiança, segurança no que fala, se veste bem, faça exercícios, porque quando você se vê bem, então isso muda a forma como você fala, você se porta e, por tabela, a forma como as outras pessoas veem você.
porque a imagem que os outros têm da gente é nada mais do que a manifestação da imagem que a gente tem de si mesmo. E o motivo pelo qual você deve buscar se desenvolver ao máximo em como ter bons relacionamentos, como ter dinheiro e como ter saúde, é porque assim você diminui o risco de perder oportunidades que poderiam ter sido evitadas. Por exemplo, ano passado, eu lembro que eu me apaixonei e porque eu não tinha desenvolvido algumas coisas básicas a respeito de como lidar com pessoas nesse momento embrionário, entreguei as cartas antes da hora e eu perdi uma oportunidade, que naquele momento para mim seria a oportunidade. É lógico que se a gente lembrar do conto do fazendeiro chinês, estou deixando um link para você ver isso aqui em cima, isso que aconteceu não necessariamente foi bom ou ruim, é muito mais a forma como a gente interpreta. E o como pude desenvolver a partir disso foi justamente para eu sentir que quando outra oportunidade acontecesse, eu estaria preparado e eu não cometeria os mesmos erros de novo. Número 10. Você não é obrigado a saber de tudo, mas você é obrigado a saber quem saiba. Se você quer montar um negócio, por exemplo, você precisa entender que nada se constrói sozinho. Se você quer ir rápido, você vai sozinho, mas se você quer ir longe, vai acompanhado. Mas você não precisa ser a pessoa que faz tudo. Você, ao longo do caminho, precisa conhecer pessoas que são muito boas especificamente em fazer algumas poucas coisas para que elas trabalhem para você, de forma que você compre o tempo delas, para que elas deem conta do trabalho. E você possa pensar em estratégia, e você possa pensar em novos negócios, e você possa pensar em organizar essas pessoas num contexto de time. Então ajuda se você for um grande designer, um programador ou então um baita de um gestor de tráfego, com certeza. Você pode ajudar o seu time a se desenvolver mais nessas áreas também. Por outro lado, se você ficar preso fazendo atividades que são muito operacionais e como o seu tempo é limitado, você deixa de aplicar seu tempo pensando na estratégia de expansão do negócio. O que significa que mais importante do que você saber como fazer essas atividades operacionais é você conhecer as melhores pessoas que fazem essas atividades para que você então possa liberar o seu tempo para pensar em como crescer o negócio. Número 11. Mesmo as piores coisas podem trazer coisas boas no futuro. A gente está falando por meio de um canal do YouTube. Eu hoje tenho um time de dezenas de pessoas e estou empreendendo há quase 5 anos. O único motivo pelo qual isso aconteceu foi porque quando eu tinha 12 anos eu comecei a aprender sobre edição de vídeo para postar vídeos de música. E quando eu tinha 13 anos, o meu pai faleceu e eu acabei me deparando com uma quantidade de dinheiro que não era muito, mas era o suficiente para que eu queresse cuidar e assumir responsabilidade sobre isso. Então, essa confluência de coisas, essa mescla entre coisas que aparentemente são boas e uma tragédia que foi ruim, foram absolutamente indispensáveis para que hoje milhões de pessoas possam ter acesso ao conteúdo que a Jovens de Negócios publica todos os meses. Então é indiscutível o quantos momentos maravilhosos eu pude ter na minha vida, o quantas pessoas incríveis eu pude conhecer, o quanto que eu pude amar, o quanto que eu pude sorrir, por conta de acontecimentos que, se você voltar na sua causa, foram fruto de uma tragédia. Então, só encara que mesmo as piores coisas, elas podem simplesmente se tornar um baita arco de storytelling para sua história de sucesso no futuro. Número 12. Ouça conselhos somente daqueles que têm resultado na área que você quer se desenvolver. Jamais julgue alguém pela sua idade, pela sua cor de pele, pela sua etnia ou pelas suas convicções. Somente julgue as pessoas por meio dos seus resultados em uma área da qual você se dispõe a aprender. Você não vai pedir conselho para um padeiro sobre como construir um foguete, assim como também você não vai pedir um conselho de um astrofísico sobre como gerenciar uma padaria. Se existem pessoas te criticando ou te dando conselhos em áreas que você sabe que elas não se deram bem, então, educadamente, ouça, mas descarte esses conselhos, porque as pessoas não são referência para o que você está buscando. E aqui eu digo, inclusive, de pessoas que você ama e que amam você também. Pais, avós, família. No geral, são pessoas que têm sempre as melhores intenções. Encara, mas se lembra, use a sua razão acima de tudo. Se essas não são pessoas que cumprem o seu conceito de sucesso, porque elas não entregaram resultado em uma área específica, então você pode ouvir seus conselhos sobre várias áreas em que elas tiveram sucesso, mas sobre aquela que elas estão te dando conselho específico que elas não tiveram sucesso, então não. E ainda, se tem alguém que não quer o seu bem e que está ativamente te criticando, simplesmente ignora. Porque pessoas que têm coisas importantes para o que fazer com o seu tempo, elas não estão fazendo essas coisas. Elas não vão estar hateando pessoas nas redes sociais, criticando pessoas na rua, porque isso só mostra que elas não têm uma vida de longe tão interessante ou ocupada quanto você. A verdade é que se tem uma pessoa falando atrocidades pra gente, a gente deveria ter pena, porque provavelmente elas estão num quarto escuro, sem amigos, de forma que a única forma dela conseguir se sentir superior é puxando os outros para baixo. E vai um 13º conselho pra gente não perder o hábito aqui. Se você tem menos de 18 anos, não tenta ajudar quem não quer ser ajudado. É perda de tempo. Você pode querer mudar o mundo, mas
Você não vai conseguir mudar todas as pessoas que habitam o mundo. Você vai conseguir ajudar aqueles que estão dispostos a viver a transformação, a arcar com as consequências, a realmente andar a jornada para que elas possam crescer, evoluir e prosperar. Se você tem pessoas que insistem em ficar fazendo as mesmas coisas esperando resultados diferentes, em que insistem em errar e que ficam dizendo quanto que a sua vida é ruim e culpam a Deus, a economia, ao governo, a todos, mas elas não tomam responsabilidade para mudar alguma coisa em si mesmo, então não tem nada que você possa fazer e não é a sua obrigação fazer nada. Se lembra, você não deve nada a ninguém e também ninguém deve nada a você. Mas o que você deve a si mesmo é garantir que você está se desenvolvendo a ponto de entender o que o mundo te espera. Então deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e me fala, tem algum outro conselho que você daria para o seu eu de 18 anos? Ou então, se você é pai, para o seu filho que tem menos de 18 anos, comenta aqui embaixo, sinceramente, vou querer saber o que você está pensando. E talvez você goste de algum desses outros vídeos aqui. Sem mais, meu nome é Breno Perrucho, seu Jovem de Negócios.